né, que a gente vai comemorar esse feriado, e a data tem como foco o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial. Patriota Júnior está de volta com as formações. Patriota, pela primeira vez sendo feriado, né? Qual a importância então desta data? Sem áudio. Vamos dar uma mexida aí no cabo. Agora a conexão? Opa, agora sim. Pronto, vamos lá. É realmente uma data emblemática, né, Mário? Como você disse, né, pela primeira vez, feriado nacional até 2023. Era uma data celebrada como feriado em apenas alguns estados brasileiros, alguns municípios, e hoje, né, a gente lembra, né, rememora a luta, toda a luta, a resistência do líder abolicionista Zumbi dos Palmares, uma figura importantíssima na nossa história, que bateu de frente com a coroa portuguesa, o maior líder quilombola, né? Então essa data tem um significado muito importante nessa luta do povo negro aqui no nosso país. A gente vai falar sobre esse assunto agora com a doutora Lucimere Passos, que é mestranda em Direitos Humanos pela UFPE. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Quais os significados que essa data traz? Bom dia, Mário, Renata, que estão lá no estúdio, né? E a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Na verdade, essa data, em 2024, ela se reveste de um cunho especial, né? Por quê? Porque desde 1971 que essa data é tratada no calendário brasileiro, né? Inicialmente com as ações do próprio movimento negro, de ativistas, de militantes, mas era uma data que não havia uma extensão tão grande com relação ao que ela se propunha. Então, depois, em 2003, ela passou a integrar o calendário das escolas. Só em 2011 é que ela teve uma extensão maior em termos do país. Mas só alguns estados, né, como você bem disse, é que paravam para exatamente desenvolver ações, né, e até mesmo fazer com que essa data fosse uma data assim que fosse um feriado, mas um feriado que se resumiu, como você disse, a alguns municípios e alguns estados, né? Aqui no Nordeste, o estado que, na verdade, respeitava, vamos dizer assim, esse feriado era, até então, Alagoas, né? Mais os estados do Norte. Mas acontece o seguinte, quando em 2023, né, que essa lei ela tornou-se um feriado nacional, uma lei federal, acho que é a 14.597/2023, de iniciativa do senador Rodolfo Pandolfo Rodrigues. E aí o que a gente tem a dizer sobre isso é que a gente começa a vislumbrar que há um movimento, na verdade, de chamar a atenção para a questão étnico-racial nesse país, né? Não é uma data apenas que está sendo vivenciada por algum estado do Norte, ou algum estado do Nordeste, ou algum município. Nós temos um país que tem quase 5.900 municípios, né? Somente 1.000 e poucos é que vivenciavam. E aí, com a questão de torná-la uma lei federal, um feriado nacional, isso também está articulado a outras coisas que vinham acontecendo. Aquela história de dizer, começaram alguns sinais. Quando o Enem 2024, traz um tema, da questão étnico-racial, que foi a questão da valorização e os desafios, de vivenciar a cultura afro-brasileira, quando o Estado de Pernambuco, esse ano, decidiu colocar em sua grade curricular, a parte de educação, a vivência de toda essa problemática durante o ano de 2024, isso para a gente é muito... a gente já começa a ver que são sinais em que a nossa luta vale a pena.
né? A gente não quer discutir apenas a questão da racial, a questão do racismo, a questão da falta de oportunidade, a questão de exclusão de negros e negras, somente numa data. Porque é muito pouco, né? É como que você dissesse assim, pronto, parece-me que o problema do negro ou da negra brasileira só em novembro. Pronto, a gente só vai discutir em novembro. Não, a gente está começando a ter sinais. Eu estava dizendo aqui a vocês dois que ontem pela manhã eu fui convidada por uma grande empresa aqui do Distrito Industrial, não vou agora citar o nome, porque quem deve fazer isso é o seu departamento de marketing, para gravar um material onde eu fizesse uma ampla abordagem, fiquei muito à vontade para falar, não apenas da data, mas de toda essa questão que envolve essa discussão. E aí a empresa tem como pretensão levar aquele conhecimento do que eu gravei para todos os seus colaboradores. Então, veja, 200 colaboradores aproximadamente, a empresa tem uma grande empresa realmente. Bom, a partir daí, a gente espera que, primeiro, a gente vai chamar a atenção de muita gente que talvez não soubesse de algumas coisas que lá a gente discorreu. Bom, então, as empresas também poderão, quem sabe, no próximo 25, em 2025, do ano 2025, também fazer essas ações. Entendeu? Ou seja, é um movimento, uma data. É um movimento que vai se estendendo, é um movimento que não se resumiu somente à escola, à educação ou a um grupo de militantes. Ela está tomando corpo na sociedade. A data que tem um contexto celebrativo, mas também de reafirmação de todas as lutas, né, do contexto histórico de exploração e de escravidão. Sim, chamar a atenção para isso. Né? Por quê? Porque, por incrível que pareça, com todo esse quadro, em que, por exemplo, o IBGE diz que nós somos hoje 55,5% da população brasileira. E que, de repente, nós não encontramos essa representatividade nos espaços de poder. A gente encontra, sim, em espaços que nós não queríamos. E tanto é que a gente vê, às vezes, crianças, adolescentes, não, eu não sou negro. Por quê? Porque a representatividade que crianças e adolescentes, muitos veem, em locais que não são atrativos, em locais que envergonham. Aí, de repente, a gente começa a tentar dar a volta por cima, a mostrar que, por exemplo, lá no passado, quando Zumbi, Dandara, um Abdias Nascimento, uma Maria Firmina dos Reis, um Luiz Gama, um homem que não foi à academia, mas que se tornou um dos maiores advogados em favor da luta abolicionista, em favor da luta para a libertação dos negros. Quando a gente vê uma mulher escravizada, Esperança Garcia, uma mulher que foi escravizada, mas que é um reconhecimento, inclusive, da própria OAB Federal, de que ela foi, vamos dizer, a primeira advogada, sem que tenha uma formação acadêmica, a fazer uma petição em favor dos seus interesses, pelas opressões, pelas crueldades e desumanidades que passava. Muito bem, obrigado pela conversa aqui com a gente, doutora Lucimere Passos, mestranda em Direitos Humanos pela UFPE, conversando aqui com a gente sobre esse Dia da Consciência Negra. Mário. Valeu, patriota. Um abraço para a doutora Lucimere Passos, a minha colega do curso de jornalismo, que não terminou, mas seguiu outros caminhos aí. Vamos passar no WhatsApp Cidade, que é